A primeira pergunta que o pessoal normalmente faz é o que tem a ver um arquiteto com astrologia? Na verdade é que a astrologia, em essência, ela é uma linguagem simbólica. Então eu comecei a pesquisar como arquiteto, trabalhar como arquiteto, fui fazer especialização em semiótica, história das religiões comparadas e arte renascentista. E aí você descobre que enfiado em praticamente todas as obras de arte que tinha no período do Renascimento e anterior, e nas igrejas, né, mosaicos, tudo, você tinha uma linguagem paralela que seguia em conjunto com a linguagem da arte. E essa linguagem era a astrologia e o hermetismo. Então, a astrologia o pessoal acha que, para que serve? Para achar marido, ver se eu vou ficar rico, se vai achar namorado e tal. E não tem absolutamente nada a ver com isso. A astrologia é uma linguagem simbólica que traduz elementos da psique humana. Então ele traduz por meio de símbolos coisas que ficariam muito mais difíceis e muito mais complicadas de você explicar com simples palavras. Então eu vou falar daqui um pouquinho, vou dar uma introdução, falar um pouco dos elementos, né, os 4 elementos, tudo, e aí vocês vão conseguir entender por que você tem esse nível um pouquinho mais avançado de linguagem. Deixa eu ver aqui. Então, antes de eu começar, se a gente fosse definir assim, o ser humano e os modelos de comportamento, a primeira tentativa de nomear e qualificar esses comportamentos foi feito pelos orientais, mais ou menos uns 7, 8 mil anos atrás. Eles chamavam de Yin e Yang. Então, eu vou acelerar um pouquinho a palestra, porque teve esse problema de atraso e tudo, então eu vou ser um pouquinho mais breve. Mas, resumidamente, Yang representa tudo que vai para fora, tudo que é externo. E o Yin representa tudo que é interno, para dentro. Então, tudo na nossa vida gira em ciclos. Então, se a gente vai ver na tábua de hermetismo, fala assim, tudo se move. Tudo está em movimento, o mundo inteiro. Desde os átomos até as galáxias. E tudo expande e contrai, expande e contrai. No nosso corpo você está respirando, para fora, para dentro, para fora, para dentro. Seu coração está batendo também, para fora, para dentro, para fora, para dentro. Então, tudo se move em ciclos, tudo se move em ondas, tudo se move em pulsos. Então, foi traduzido como esse elemento de Yin e Yang. Então, o Yang, ele representa tudo aquilo que está sendo externo. Então, uma explosão, uma gritaria, um crescimento, uma conversa, prestar atenção em alguma coisa, esquentar, o fogo, tudo aquilo que nos remete para a ideia de expansão, a gente poderia simplificar isso nesse símbolo do Yang. E tudo aquilo que nos remete para introspecção ou para contração, a gente poderia utilizar o símbolo do Yin. Então, o pensamento, a arrumação quarto, é uma atividade Yin. Correr uma corrida, uma maratona, é uma atividade Yang. E assim por diante. Então, a gente pode passar horas brincando de ficar classificando as coisas que a gente faz na vida, simplesmente com Yang e anotando esses fluxos. Então, o símbolo ali antigo está vendo o Sol e a Lua. Então, o Sol, ele surge, ele acorda, né? Quem está na fazenda, está aqui, a gente teve a oportunidade de visitar uma fazenda. Quando acorda, o que acontece? Você tem que acordar, tem que dar comida para os bichos, tem que fazer a lavoura, tem que se mexer. Preparar comida, faz, acontece, trabalha, briga. E a hora que a lua aparece, o universo se torna Yin. Então você tem que ficar quietinho, acomodado, ir lá e dormir. E no dia seguinte é o mesmo ciclo. Então sempre Yin e Yang. Os nórdicos, eles chamavam de fogo e gelo. Então, que é a base da mitologia nórdica. Então, o fogo é a explosão para fora, o Yang, e o gelo é o congelar, o Yin, o ficar quietinho. Então, mesmo numa conversa, agora eu estou falando, eu estou Yang. Vocês estão escutando, vocês estão quietinhos, vocês estão Yin. Aí você vai anotar alguma coisa, aí você vai fazer uma pergunta, já inverteu. O Yin já virou Yang. E aí eu vou escutar, o meu Yang já virou Yin. E aí eu vou responder. Então, a gente tem a ideia dessa imagem. Não é uma imagem estática. Então os orientais eles representavam isso na figura de 2 peixes, 2 carpas, nadando num lago, sempre em movimento, sempre sem parar. E aí de dentro do preto vai surgir sempre a bolinha branca, ou o início
do signo oposto ou da qualidade oposta. E dentro do branco vai surgir a bolinha preta. E assim sucessiva e eternamente. Mas é possível dar um passo a mais para começar a explicar melhor o universo. Então os gregos vieram com a teoria dos 4 elementos. Então você tem ali em cima, né, o yang do yang, né? Para fora. Então explosão, explosão. Mais. E a gente tem ali embaixo o yin do yin, que é para dentro. Então fechar, sentar numa concha, ficar quietinho, ou espírito e matéria. Então já tem essa dualidade. Então um é fogo e o outro é terra. Um explode, o outro densifica. E nesse meio de campo, a gente tem o yang dentro do yin e o yin dentro do yang. Quem gosta de computação, se começar a pensar em 1 e 0, você vai ver que a gente já está aí num código binário. Então tem 1 e 1, aí você tem 1 e 0, 0 e 1 e 0 e 0, que são os números que são usados para escrever o universo. Então tudo vai variar dentro desses 4 símbolos. O fogo como espiritual, a terra como material, e ar e água como alguma coisa intermediária entre o espírito e a matéria. Então entre o corpo e a alma, que é o que nós chamamos de mente. Então nós temos a nossa mente dividida em ar e água, razão e emoção. Então vamos ver um pouquinho de cada um. O primeiro elemento, o mais denso, né, começando de baixo para cima, é o elemento da terra. Então por que você fala em terra na alquimia, no hermetismo? Terra faz menção a tudo aquilo que é sólido, tudo aquilo que é matéria, tudo aquilo que é prático. Então o ato de cavar a terra, plantar uma semente, trabalhar, criar uma plantação, fazer um trabalho duro, organizar, praticidade, concretização, são todas palavras que vão remeter para o elemento terra. Então, na linguagem dos símbolos, a gente vai estar olhando, por exemplo, uma moeda num baralho de tarô, e a gente já vai imaginar que aquilo vai remeter para a matéria, para o concreto, para o prático, para o objetivo, para o trabalho duro. Por isso que é moeda, né? O comércio. A gente aí vai ter todas as mitologias falando, né? Deus criou o homem a partir do barro. Não está na Bíblia, a gente vai achar na mitologia chinesa, a gente vai achar na mitologia grega, a gente vai achar na mitologia babilônica, a gente vai achar na mitologia asteca, maia, inca, né? O homem nascendo de uma plantação. Então sempre essa ideia de matéria com terra. É carne com ou terra. Então você nasce e depois você é enterrado. E aí, eu vou até expandir um pouquinho, a gente tem a ideia da caverna, né? Como o útero da mãe terra, da qual todos nós nascemos e um dia todos nós vamos retornar para lá. Então tá ok? Sempre que a gente estiver falando de terra, a gente está falando de coisas de matéria, coisas práticas. E a contraparte disso é o fogo. Então o fogo é aquele espiritual da vontade. A palavra-chave aí para o elemento fogo da alquimia seria a vontade. Ou a garra, tesão, birra. É aquilo que você acorda de manhã e você tem prazer de fazer o que você faz. É aquela vontade que movimenta o universo. Então ele vai estar associado desde os poderes divinos, né? Ali a gente está vendo Moisés, sempre conversando com Deus, ele vai falar com a sarça ardente, que é a representação da figura de Deus, que é o que tudo pode. Então a gente vai ter essa ideia do fogo, né, atrelado com o poder. E principalmente a gente reconhece mais a ideia da coroa, né? O que é uma coroa, na verdade? É simplesmente uma representação de que a cabeça daquele sujeito está pegando fogo. A coroa ela é feita de metal, ela é esculpida na forma de uma fogueirinha de joias e coisas preciosas. E é tão engraçado que a gente vê essa imagem em praticamente todas as culturas. Você vai olhar os índios, o cacique faz o quê? Ele veste um cocar. A única diferença é que os europeus gostavam de ouro e os índios gostavam das plumas coloridas. Mas é a ideia de que tem algum chakra aqui, alguma coisa que está brilhando e está emanando para esse divino. E aquela pessoa, por um direito, decreto divino, está autorizada a governar, a guiar. Então a gente tem aí a ideia do fogo associado com governar, avançar, correr, guiar.
A gente tem a ideia da tocha olímpica. O que faz tocha olímpica? Ela vai passando, né, pelos campeões e vai, desde o Prometeu, que foi o primeiro a roubar o fogo dos deuses, né, e trazer para os mortais, até a ideia do esporte, da competição, da liderança, né, coragem. Então são todas palavras que estão simbolicamente atreladas ao elemento fogo. E a gente tem o intermediário, que não é nem fogo nem terra. Então são os dois elementos mentais, que na alquimia a gente vai chamar de ar e água. O primeiro deles, na verdade não tem ordem, tá? É didático. Porque todos eles estão ao mesmo tempo. Você não tem como vir na palestra e deixar o seu corpo emocional em casa. Então o corpo físico, mental, emocional e espiritual está com todo mundo o tempo todo. Não dá para separar. O corpo intelectual, o elemento ar, ele está muito associado com principalmente três verbos, ou três elementos. A gramática, a retórica e a lógica. Então ele está ligado com você descrever uma realidade sem estar presente. Então o som, a música, as letras, os símbolos. Quando eu falo gramática, não é só o português correto. Mas, por exemplo, partitura. Saber ler uma fórmula química, saber ler uma música. Então, se eu escrevo um balé aqui no Rio de Janeiro, dobro e mando por fax lá para a Alemanha, o camarada lá vai pegar o que eu escrevi, vai compor uma peça lá de teatro sem nunca nem ter me visto na vida. Então, esse é o elemento invisível do ar. É o símbolo. Então, o ar está associado com amizade, comunicação, viagens, trocar ideias, escrever, anotar, falar, e todas essas fluências dentro do verbo. É toda a parte de ciência, a parte de racional e de conhecimento, né? Então, a fórmula química, o som, Pitágoras. E dentro da iniciação, a gente entende na lenda do rei Arthur, por exemplo, como a espada. O ar, como elemento representado pela espada, ele quer dizer que você pode travar uma luta sem derramar o sangue. Quem é advogado aqui sabe, né? Você um levanta, fala uma coisa, o outro levanta, fala outra coisa, o juiz decide. Não tem diferença de dois gladiadores se matando. A única diferença é que são palavras. Embora eu sei que muitos advogados eles iam adorar se enforcar lá no juiz. Mas a ideia do ar é que você trava essa luta. Então a espada ela corta e ela tem a função tanto de atacar quanto de defender. E assim é a língua. Ela é narrada principalmente na história do rei Arthur. Então, para ele ser rei, ou seja, para ele pegar a coroa, o que ele faz? Ele tira a espada da pedra, da bigorna. Ou seja, ele estuda. Então, quem quer ser mago, alquimista, hermetista, tem que estudar a vida inteira. Então, ele precisa da espada. Porém, a espada sozinha ela não faz nada. Então o rei Arthur, a primeira coisa que ele faz quando ele tira a espada da pedra é sair matando todo mundo que era inimigo dele. E aí ele mata um inimigo num combate desleal. E a espada quebra. E aí ele precisa recorrer à Dama do Lago que reforja a espada dele. E aí ela vira Excalibur, né, a espada duas vezes nascida, pelo elemento água. Ou seja, pelo elemento da emoção. Então, quando a gente fala de elemento água, a gente está falando de coração, de sentimento, de coisas que a gente não consegue carregar. Então, você quer um copo d'água? Para eu te levar um copo d'água, eu preciso pegar a fonte, enfiar numa jarra e levar. Você não vai ter como beber. Se eu jogar assim, ela cai. Essa forma da taça, elas são as palavras. Então, por exemplo, eu posso falar aqui o quanto que eu gosto da minha filha. Mas quem não for pai ou mãe, não sabe. O sentimento, ele é inefável. Ele é impossível de ser transmitido em palavras. Ou você sente, ou você não sente. Quem consegue arranhar um pouquinho isso aí são os poetas e os músicos. Então ele escreve uma poesia, você vê a poesia, sente alguma coisa mexer, e aí você simulou. Mas percebe o quanto a gente perde de informação? Da água para o ar? Quando a gente escuta uma ópera, a gente sai lá, chora, ri, se diverte, mas os caras estão falando italiano, alemão, você não entende uma palavra do que os caras estão falando. Mas por quê? Porque a emoção mexe.
Então uma música ela vai ter os dois elementos. A melodia, que é o elemento água, e a letra, que é o elemento ar. E aí juntos você consegue trabalhar isso. E música é um dos elementos mais poderosos que a gente tem em magia. Então voltando na nossa alquimia e voltando na nossa astrologia, sempre que você estiver falando, o meu signo do ar, um elemento ar, a gente está falando dessa energia de troca, de comunicar. E quando a gente estiver falando de elemento água, a gente vai estar falando de emoção, sentir, empatia, compreender o outro, cuidar do outro. Tá ok? Então por isso a gente tem ali os 4 elementos. Depois a imagem da taça, que é a cornucópia, que ela representa a prosperidade, ou aquilo que você deveria buscar. A cornucópia originalmente ela é um chifre, que Zeus arranca de uma cabra, e aí os deuses deixam ela no Olimpo e ela produz a comida dos deuses. Então se você quiser virar um deus, você escalava o Olimpo e dava um jeito de comer da comida dos deuses. E aí você também se tornaria imortal. Mas olha que bonito, quando a gente tira da linguagem simbólica e passa para uma linguagem mais prática, você fala, poxa, o que quer dizer esse mito? Você fala, ora, você está falando de deuses, você poderia falar, por exemplo, do conhecimento, em vez de comida. Então, o que seria um Monte Olimpo? Uma faculdade. O que seria comer a comida dos deuses? Ir até lá e pegar o seu diploma, banquetear-se do lado do professor, aprender as coisas e estar lá, ir comendo. Da cornucópia, você se torna também um deus. Então isso pode ser trazido, todas essas lendas, para nosso dia a dia, para nossa vivência. Tá ok? Então esses são os 4 elementos que é importante para a gente entender o que é um signo. Outro aspecto que nós vamos ter para entender os signos são as qualidades. Então nós vamos ter cardinal, fixo e mutável. Então quando a gente estava falando de terra, ali embaixo a gente está falando de corpo. Então parte prática. Então a parte prática a gente costuma chamar de elemento fixo. E a parte cardinal ou a parte da alma é chamado elemento qualidade cardinal. Ou seja, a vontade de fazer, a vontade de cuidar, de liderar. E o meio de campo é o elemento mutável, porque ele está sempre oscilando entre a razão e a emoção. A gente não tem realmente um controle da nossa mente no total. A gente tenta, mas é muito difícil. E finalmente, um último ponto para a gente entender o que é astrologia, o que são signos, é as oitavas. Oitava, ele não existe tradução e você não consegue olhar isso num mapa, mas seria o nosso famoso livre-arbítrio. Então, se eu pegar uma pessoa, qual é a diferença de um repórter extremamente competente e de um mentiroso manipulador extremamente competente? É só o jeito como ele usa a qualidade. Então, nós vamos ter ao longo dos signos, eu vou descrevendo, e você pode utilizar essa energia de uma maneira altruísta ou egoísta. Então, diz que quanto mais altruísta, estaria nas maiores oitavas. E quanto mais egoísta se usa essa energia, você estaria mais nas oitavas baixas. E aí a gente chega nos famosos 12 signos. Então, são 4 elementos, multiplicado por 3 qualidades, dá 12. 12,0. Não tem mais signo. Então você vê, às vezes em quando o jornal fala de 13º signo, porque a constelação, porque não sei o quê. A astrologia nunca teve nada a ver com constelações. Então, na sua origem, diz a lenda que a astrologia foi ensinada aos homens pelos anjos. E os anjos usaram as estrelas como marcação para dividir o nosso céu em 12 partes de 30 graus. O problema é que essas estrelas, conforme a Terra vai sofrendo um negócio chamado precessão, elas vão mudando de posição. Então hoje, quando a astrologia foi ensinada para os humanos, as constelações tinham 30 graus cada uma, certinho. Hoje em dia você vai olhar, tem constelação que já tem 50 graus, outras tem 15, tem uma constelação nova que apareceu, daqui a 6, 7 anos vai ter uma que vai sumir, e por aí vai. Mas nunca teve a ver, porque a astrologia sempre foi o sistema solar. Então tudo que está fora está dentro. E a gente vai ver daqui a pouquinho um negócio chamado Árvore da Vida, que vai conectar o ser humano e os nossos chakras
com cada um dos planetas. Então os signos e a astrologia, elas não emanam raios, não faz nada. Da mesma maneira que o seu relógio, ele não fabrica a hora, ele só te mostra as horas. A posição dos astros no céu, eles não comandam nada. Eles apenas mostram. Então você observando, você consegue, por analogia, por sincronicidade, entender o que está acontecendo aqui embaixo. Tá ok? Então vamos dar uma palhinha de o que seriam essas três energias, né? Então, quando você fala em signo do fogo, quais são os signos do fogo? Então nós vamos ter três signos do fogo. Um fogo cardinal, um fogo mutável e um fogo fixo. Ou seja, nós vamos ter um elemento que é um fogo, que vai trabalhar com aspectos de liderança. Nós vamos ter um elemento fogo, que vai trabalhar com aspectos mentais. E nós vamos ter um elemento fogo, que vai trabalhar com aspectos práticos. E aí a gente costuma dar nome para esses signos, né? Áries, Sagitário, Leão. Depois eu vou explicar também por que Áries é Áries, Sagitário é Sagitário. Tem uma razão, não é um belo dia alguém acordou e falou, vou tirar da minha cartola os nomes. Tem um motivo para isso. O que seria essa energia de Áries? Ela é o yang do yang do yang. Então ela é a energia mais explosiva do zodíaco. Não pense em um líder, um briguento, coragem, um bombeiro. Essas são as qualidades de energia, de concretizar, de fazer, de correr na frente de todo mundo, né? Então pensa no 300 de Esparta, o guerreiro, o corredor, o samurai. Mas também é o briguento, sem paciência, o ingênuo, pavio curto, ou seja, o descontrole da energia do líder. Do mesmo jeito que na oitava alta você vai ter um bombeiro que corre num prédio em chamas para salvar uma criança, você vai ter os 5 caras que vão na rua bater no mendigo, se achando super valentes. Então, uso bom e uso ruim. Então, crueldade e covardia de um lado, coragem e liderança do outro. Então a gente tem todo um degradê de cores que podem ser representados por a ideia do fogo cardinal. Depois nós temos o fogo mental. Então a ideia do fogo mental é o famoso signo do professor e do cientista, mas também é o signo do teimoso Shark. Então é o signo que faz o quê? Ele tem o fogo, então ele tem a vontade de espalhar, mas ele espalha na mente, então ele tem a vontade de filosofar. Então esse fogo vai, recolhe e retorna. E gera uma regra. Então por isso que falam que a Sagitário é um bom professor. O que faz professor? Faz graduação, depois mestrado, depois doutorado, depois pós, depois... O que é isso? Recolhe pesquisa, faz uma regra. Recolhe pesquisa, faz uma regra. Falam que Sagitário é signo de comediante. O que o comediante faz? Ele observa, fala, escorregar em casca de banana é engraçado. Então ele observa, faz uma regra. Observa. Legislador também, ele observa a mecânica, faz uma lei. Então você tem várias coisas que aparentemente você fala, poxa, o que tem a ver um político com um comediante? Mas por outro lado, o charge de política é um negócio que está na raiz, porque a essência da energia é a mesma. Então esse comportamento de observar... E aí você tem desde a oitava mais distraída, que é o cabeça de vento que fala, Deus vai prover. E está sempre... Tá? Até o cara que vai pessimista, que vai entrar e olhar e falar assim, essa viga vai cair. Mas a energia que se comporta como? Ela olha tudo em volta, observa um padrão e detecta uma liderança nesse padrão. Então, que ele é o professor, o Sagitário ele tem a ideia do arqueiro, né? Que é o centauro. E apesar dele ser um homem, meio cavalo, ele era o professor de todos os heróis solares das mitologias. Mas assim como eles podem ser os maiores cientistas, eles podem ser os maiores ditadores. Porque lembra que eu falei, na oitava alta você recolhe informações, faz uma regra. Numa oitava baixa você não recolhe informação nenhuma e você faz uma regra. Então ele é o ditador. A ideia de dono da verdade pode ser um elogio ou uma crítica, né? Então Sagitário é meio que o dono da verdade. Eles tendem a ser os maiores especialistas do zodíaco e tendem a ser os mais cri-cri pentelho, no sentido de ser o dono da verdade.
E finalmente nós vamos ter o fogo da terra, né? O fogo fixo, que é o signo de Leão. Então ele brilha em algo concreto. Nas oitavas mais altas é o rei Arthur. É a própria ideia do líder por exemplo. Então ele é porque ele brilha e lidera. E nas oitavas mais baixas a gente tem a melancia no pescoço. Pessoas que querem chamar a atenção de qualquer jeito. Então, a ideia de imagem tem a ver com criatividade e tem a ver com publicidade, com vender, com ator, atriz. O que um publicitário, uma atriz, um modelo, eles têm em comum? Eles vendem uma imagem. Vocês nunca vão imaginar lá, pega lá aqueles atrizes maravilhosas e tal. Você nunca vai imaginar lá... Sempre esqueço os nomes das atrizes bonitas. Você nunca vai imaginar a mulher do Brad Pitt, Angelina Jolie com diarreia. Olha a imagem mental que eu dou de presente para vocês, terrível. Mas ela é humana, nós somos todos humanos. Mas não, você vê uma imagem. Ator é uma imagem. Modelo é uma imagem, propaganda é uma imagem. A oitava alta é, quanto mais essa imagem for verdadeira, maior a oitava. Quanto mais essa imagem for mentirosa, pior a oitava. Atores são mentirosos, basicamente. Publicitários são mentirosos, eles vendem areia no deserto. Então você tem essa ideia do símbolo. Então você pega o fogo do elemento do leão e manifesta ele na terra no fixo. Então, por isso que eu coloquei essas ideias. Não é à toa que o prêmio maior de publicidade chama Leão de Cannes. Não está muito associado com isso. Ok. Aí nós damos um segundo passo. Sempre tem uma brincadeira que eu faço, que os 3 signos de fogo são briguentes. Mas o ariano, você xingou ele, ele vai lá e te enche de porrada. O sagitariano, você xingou ele, ele vai olhar, treinar, ver a técnica, ver se é melhor que ele, treinar, e depois ele vai te bater. E o leão também te enche de porrada, mas ele vai esperar dar o recreio para o resto da classe assistir, porque senão não tem graça. Então, os signos da água. São os signos que têm a ver com emoção. Então, são eles Câncer, Peixes e Escorpião. Então, eles lidam muito, são os signos mais emocionantes também do zodíaco. E eles lidam muito com essa ideia do sentir. Então, nós temos primeiro Câncer, que é o quê? Água cardinal. Então, a água cardinal ele é a emoção pegando fogo. Então, é a emoção de cuidar dos outros. Eles são os melhores enfermeiros, os melhores médicos, os melhores maestros, os melhores serial killers. Então, o Câncer ele tem esse agregar, né? Você fala uma coisa para ele, ele anota na agenda 10 anos antes, ele fala assim, 5 anos atrás você fez isso, eu estou de mal. Então você tem toda essa ideia do apego do canceriano. É o signo de mãe. Mãe é tudo igual, todos. Essa ideia de cuidar do ovo. Então o Câncer ele cuida de cada um dos pintinhos separadamente e ele enforca. Ele vai desde a enfermeira até o médico, até o cuida do paciente, o namorado ciumento, aquele outro que fala assim, eu matei ela porque eu amava ela. Câncer. Essa ideia de cuidar, até abafar ou não. Então são grandes maestros, grandes músicos, trabalham muito bem na arte, com essa coisa, se deixarem as oitavas maiores fluírem, né? Depois nós temos Peixes, que é a água mental. As pessoas normais, elas têm mais ou menos 50% água, 50% ar. Os peixes são cabeça de água. Então peixe não pensa, peixe sente. Então eles são os melhores médiums, os mais inspirados, os maiores poetas, os maiores emos. Eles vão desde o médium compositor até aquele cara que escreveu 200 poemas que estão guardados na gaveta porque ninguém nunca vai ler. Até aqueles que escutam vozes, veem vultos, os que falam que as vozes não gostam de você, e os suicidas, na pior parte, que é a fuga da realidade. Então o Peixes ele tem essa empatia, eles costumam ser esponjinhas astrais, a gente fala. Então o pisciano senta, a energia dele ele suga o que você está sentindo, deita na sala, desmaia, tem todas essas frescuras. E é o mundo da criatividade e imaginação própria. Então, diferente de um canceriano que vai compor
orquestra ou abrir um barraco, o pisciano vai compor para si e vai fazer aquela arte que ninguém entende. Em cima tem a oitava maior, né? Os monges, meditadores. Mas sempre vai estar com o pé no espiritual. E, finalmente, Escorpião, que é água fixa. Ou seja, usar a emoção para fins práticos. E se ninguém confia em Escorpião? Escorpião ganha, faz o que tiver que fazer. Se tiver que enfiar dedo no olho, se tiver que jogar areia, eles fazem. O Escorpião ele é um consultor. A ideia do Escorpião, da energia de Escorpião, é que ele toma conta do grupo. Então, se tá todo mundo aqui, tem um leão perseguindo a gente está no deserto, tem um mancando, na oitava baixa o Escorpião é o maior facilitador em achar bode expiatório. Ele dá um tiro no cara e larga e fala assim, a gente tem que ir mais rápido que essa aqui. Por outro lado, o Escorpião de alta nobreza é quase um Jesus. Na ideia dele, ele fala, vão embora que eu enfrento o monstro. O que nem Gandalf, né? Então sempre vai ter a recompensa do herói que se sacrifica. O Escorpião ele tem a energia do conselheiro. Então ele fica quieto e ele dá o conselho. E ele fica quieto. Ele só age nos bastidores. O Escorpião é a energia do cardeal que fica escondido. Ele aconselha o rei. Aí o rei morreu, trocou de rei e continua o mesmo vizir. Aí o outro rei morreu, continua o mesmo conselheiro. Aí o outro rei morreu, continua o conselheiro. Ele só está lá. Né? Aí você descobre quem é que está mandando de verdade no rei. Então é a eminência parda. Ele pode ser tanto um conselheiro do bem quanto um conselheiro do mal. Essa que define essa oitava. Então essa energia é muito ativa, né? Muito energética para conseguir as coisas práticas. Eu sempre faço a brincadeira, né, que o cara tá com a mulher, aí ele chifra a mulher. Se é uma de câncer, ele vai chegar em casa, a mulher tá abrindo as portas, jogando as pecas dele na rua, gritando, falando assim, filho da puta, e berrando com os vizinhos e tal. Se é de peixes, ele chega em casa, ela se matou enforcada com uma faca, foi com a sua. E as de Escorpião, ela chega em casa, ela faz comida, tudo e tal, e a hora que ele dormir, ela pega uma faca, ó. Então tem as diferenças das energias emocionais. São as que pegam fogo, né? Então, na dúvida, quando vocês estiverem estudando ou pensando no signo, no porquê que o signo tem esse termo, você olha a energia. Então, não, são signos da água. Água como fogo é o câncer briguento. A água mental é a emoção na mente do peixe. E a água prática é o Escorpião. A gente fala de vingativo porque as oitavas baixas do Escorpião. Por isso que muita gente não gosta desse signo. A oitava baixa, eles são complicados. E aí nós temos os signos do ar. São os signos de vento. São os signos de comunicação, de textos. São os que têm mais amigos, que falam mais, falam melhor, manipulam melhor as palavras. Então nós vamos ter lá ar cardinal, né, o ar que lidera, a liderança pelo intelecto. Nós vamos ter Gêmeos, que é o ar da mente. E nós vamos ter Aquário, que é o ar prático. Então, o primeiro deles, Libra, é o ar cardinal. Então, eles são os melhores vendedores, os melhores diplomatas, os melhores manipuladores e os melhores puxa-sacos. Então, eles conseguem entender o outro. Eles são o cérebro do juiz. Libra é a energia do juiz. Ele serve o outro e ele entende o outro, intelectualmente. Então isso torna eles excelentes negociadores, porque eles sabem quanto dar e quanto pedir. Mas também tornam eles os mais picareta, vendedor de carro usado. Espero que não tenha nenhum vendedor de carro usado. Mas ele sabe quanto o cara vai pagar na lata velha, quanto ele está disposto. Então ele usa essa inteligência do modo bem ou mal, né? O diplomata, ele faz o quê? Eu não gosto dele, eu não gosto dele, chega lá e fala, olha, meu senhor, ele aqui falou, tal. Aí quando você vê, tem 10 matando o cara e de Libra não fez nada. Então é só essa ideia. Ele pode ser um excelente negociador, excelente conciliador, um excelente parceiro. Mas ele pode olhar, entender o cara e ser um puxa-saco, um manipulador, um mentiroso.
Ele consegue se colocar no lugar do outro. Eu cito sempre o Fernando Pessoa, tinha muita energia. Em Gêmeos ele conseguia escrever textos como se ele fosse outra pessoa. E aí você lia e realmente achava que era outra pessoa escrevendo. E também fala que libriano é indeciso, né? Não tem nada pior no mundo que estar atrás do libriano no Subway. Eu pergunto assim, pão de quantos tamanhos? Quer alface? O cara fica louco. Ou na fila de cinema também é terrível. Mas por quê? Porque o libriano não tem culpa, ele calcula todas as possibilidades. Então, se ele toma todas as possibilidades, o único problema disso aí é o delta T, é o tempo. Ele vai olhar todas as oportunidades e vai tomar a melhor decisão, provavelmente. Quanto tempo? 2 horas. Então, tem essas oitavas altas idades. O Gêmeos é o espírito do mochileiro. Então, lembra que eu falei que se peixes você tem a mente metade água, metade ar, os geminianos são os cabeça de vento do zodíaco. Então, o geminiano ele é o oposto do Sagitário. A energia de Gêmeos, ela trabalha com espalhar. Então, um pouquinho ele se torna um especialista porra nenhuma. Ele sabe um pouco de tudo, nada de nada. Então, a ideia do Gêmeos é essa ideia do mochileiro. Ele passeia, ele pega informação, ele tem 5 mil amigos no Facebook que não sabem o sobrenome de ninguém. Ele viaja na Europa 3 meses, ele fica 2 dias em cada cidade e fala, conheci, chegou, tirou foto. Ele olha o Twitter, então é pouca energia. Qual é a oitava baixa da energia geminiana? Fofoca. Informação, mentira, fuxico. A ideia de as oitavas altas, habilidade com as palavras. São os melhores escritores, os melhores narradores, são as pessoas que têm maior facilidade para línguas, para códigos e para fazer contato. Então ele consegue ir de manhã na reunião dos neonazistas e de tarde no reunião dos judeus. E ele tem amigo em todo mundo adora ele. Outros chamariam isso de 2 caras. Mas, de novo, é só a mesma energia que consegue se projetar em vários momentos. O teatro também tem muito a ver com Gêmeos. Mas, por exemplo, eu falei que teatro tinha a ver com Leão. Mas um escreve a peça, um atua na peça. Nem sempre quem escreve o melhor discurso tem a cara de pau de subir no palco para falar. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes as qualidades elas são semelhantes, mas elas não são iguais. E finalmente a gente tem os maluquinhos do zodíaco. Aquário. Então Aquário é a mente manifestada. Aquário normalmente tem a ideia e faz. Então eles são os que quebram as regras. Então a energia de ar fixa, ela traz essa, que quer que seja uma ideia do mundo do ar, e ele concretiza. Então as oitavas mais altas são os idealizadores, né? Os gênios, os cientistas loucos. E a gente tem os hippies também, nas oitavas mais baixas, que estão fora da realidade. É aquele que pensa e fala, eu vou me vestir de roxo com bolinha hoje. E tá certo, e vai. Azar. Então essa energia aquariana, ela quebra barreiras. Ela é o que traz essa energia nova para o planeta. E finalmente os signos da Terra, né? Alguém tem que trabalhar. Capricórnio, Virgem e Touro. Então nós temos ali o Terra cardinal, né? A liderança prática. Nós temos a Terra mental e nós temos a Terra da Terra, os gnomos. Então Capricórnio é o Capitão Nascimento, eu peguei como um símbolo. Porque ele é a disciplina. Então ele lidera pela prática, é a ideia do militar. Então tudo que tiver essa energia de disciplina, de fazer, de organizar, de ver a fila, tudo que precisar de um exército ou que você precisar tomar conta de alguém ou responsabilidade ética, são as oitavas altas de Capricórnio. As oitavas baixas são os maiores ditadores e fiscalizadores do fiofó alheio. Depois, Virgem, que eu sempre costumo falar que todos os signos são iguais, mas não são. Virgem é mais legal que todos os outros signos. Tá?
Anotem isso. Pode anotar. Virgem é mais legal que todos os outros. É o meu por coincidência. É uma brincadeira. Virgem é a organização mental. Então o virginiano ele é, antes de tudo, um chato. Então ele tem associado com trabalho, higiene e lógica. Então eles conseguem pegar a parte concreta do elemento terra e jogar no mental. Então eles são top. Então tem que estar tudo certinho, tudo na regrinha, tudo organizado, tudo certinho. Isso estava me incomodando no começo da palestra. Tudo limpo, tudo retinho, quadros. Então eles sofrem de simetrite, eles têm essa organização. Tudo tem que ser limpo, lavado, arrumado. Então tem essa ideia da energia que tem que ter uma lógica, uma coerência. Eles são os organizadores do universo. E o oitava alta são os melhores chefes, os melhores relojoeiros. Sabe aqueles chineses que escrevem seu nome no grão de arroz? Só olhar, é energia. É a energia da precisão, da perícia, cirurgia. Eles vão lidar muito com essa ordem. E finalmente a gente tem os taurinos, que são os acumuladores do zodíaco. Então é a terra da terra da terra. Então eles são os melhores contadores, os melhores administradores, e os mais pão duros também. O tio Patinhas é um excelente exemplo do Walt Disney no meio. Mas eles estão tão ligados com a terra que a gente vê muito perfumista, chefe de cozinha, então gente que quer pôr a mão na massa. Então o touro ele tem a energia do peão, ele trabalha, ele vai lá, ele abre a empresa, ele é o dono da padaria. Ele vai e faz o pão, ele é o cara que vai enfiar a mão na massa. Né? E às vezes eles têm essa energia muito ligada à terra, então muito dessa ideia de cheirar, comer, por isso que eles são meio gordinhos. Então dizem que dá até para ver os biotipos de acordo com o zodíaco. Mas não é que dá para ver o biotipo, isso é uma lenda urbana. O que acontece é que, por estar imerso nesse padrão, a pessoa acaba adquirindo certos hábitos, porque é fácil, porque flui, porque vibra igual. Eu já vou explicar como é que isso funciona. Até aí tudo bem? Ok? Todo mundo seguindo. Então são esses os 12 signos. Então você vê que eles são parecidos, né? Os cardinais são parecidos entre si. O juiz da ordem, o militar faz a ordem, o maestro rege a orquestra, os caras têm que tocar direito. Então você tem todo o líder lá do 300 de Esparta, coordena um exército da SWAT, que é Capricórnio. Então nós vemos que os cardinais são parecidos, os mutáveis são parecidos, né? Peixe é filósofo, Sagitário é filósofo, Virgem é mental. Então os gêmeos também são signos mentais. E os signos práticos, né? Escorpião faz, Leão quer aparecer, pegar o crédito, o Taurino contabiliza. Então você sempre usa essa energia acumulada e uma ajudando a outra. Tá ok? Só que essa ordem que eu passei não é a ordem que vocês veem na revistinha do João Bidu, né? Você fala, pô, mas você falando de ordem, como é que isso funciona? É porque nós enxergamos essa energia numa espiral crescente energética. Então a terra, ela se torna o ar se torna água, e a água se torna o fogo se torna a terra, e a terra se torna o ar, e assim por diante em ciclos. Vale lembrar que a gente começa ali, né? Primavera, depois vira verão, que é o fogo, depois vira outono, depois vira inverno, depois vira primavera, então esses ciclos. Quando você coloca essas duas energias nessas espirais, a gente vai olhar ali, tá vendo lá? Fogo é terra, ar, água, fogo. Terra, ar, água, fogo. Terra, ar, água, fogo. Terra, ar, água, fogo eternamente. E na outra ponta nós vamos ter lá cardinal, fixo, mutável. Cardinal, fixo, mutável. Cardinal, fixo, mutável. Cardinal, fixo, mutável eternamente. Então esse é um DNA astral. Do mesmo jeito que a gente tem a parte física, nós temos uma contraparte energética. Está sempre fluindo. Então quando a gente junta lá o fogo cardinal, nós temos o Áries. Quando o fogo passa para a terra e no fixo, Touro. Ar mutável, Gêmeos. Água cardinal, Câncer. Fogo fixo, Leão. Terra mutável, Virgem. Ar cardinal, Libra. Água fixo, Escorpião. Fogo mutável, Sagitário. Terra cardinal, Capricórnio. Ar fixo, Aquário. E água mutável, Peixes. Isso vocês já lembram.
Está mais parecido com o que vocês já viram. Porque é assim que nós enxergamos esse ciclo. Então, como é que isso se manifesta dentro da natureza? E aí a gente quer saber, né? Por que Ares chama Ares? Por que Ares não chama Biribinha ou qualquer outro nome? Né? Quem que deu o nome de Ares? Para a gente entender isso, a gente precisa entender como o planeta funciona. E o planeta segue esses ciclos energéticos também. Então ele tem lá o verão, a primavera, o verão, o outono, o inverno, a primavera, etc, etc, etc. Eu posso pegar qualquer ponto para começar, porque ele faz o círculo. Eu escolhi o Ano Novo Rosa Cruz para iniciar, porque é o início, é o equinócio da primavera no hemisfério norte, e ele marca um mês que os egípcios, os babilônicos e todo esse pessoal da origem da astrologia comercializava carneiros. O que acontecia? Você acabou de vir do inverno. Você acabou de entrar na primavera. O que acontece com os seus carneiros? Está tudo felpudo. Então é hora de tosquear. Então esse era o mês onde tinha comércio. Carneiro e lã. Então o mercado colocava esse termo. Então eles pegavam essa energia que estava acontecendo no universo, eles olhavam os símbolos em volta e eles adaptavam. Ele também tem a ver, o Ares tem a ver com Ares da guerra, que é o próprio Marte, que é o regente desse signo. Então ele tem a ver com essa guerra. Então a natureza, ela brota, ela cresce, ela rompe o gelo. Então ela vem com essa energia do fogo para começar. Então tem essa ideia da primavera. Lembra aquela sonata do Walt Disney, onde toca a música que surge a primavera? As plantas, as flores, então tudo brota, o universo está em fogo. Então isso tem essa representação de associação. E é engraçado, se a gente pegar horóscopos de cigano, por exemplo, Ares para eles é punhal. Ou seja, eles não plantavam, não faziam nada disso. Mas a ideia deles era que o líder carregava o punhal. Então eles associavam a energia do líder. Então no horóscopo cigano tudo tem a ver com carroça. E até fica a dica, quem é de Ares, no signo solar, é punhal em cigano. Depois vem o touro. Ou seja, ele é o ápice da primavera no hemisfério norte. Então o que aconteceu nesse momento? Começavam as plantios. Então o touro era extremamente importante pelo aspecto de fartura, pelo aspecto de prosperidade e riqueza. Então você tinha a festa do boi Apis no Egito. Que você tinha quem tinha mais boi, né? Então associado com a riqueza, desfilava o bezerro de ouro. Então todo o imperador tinha toda essa associação com a riqueza. E outra, ele era importante porque ele puxava lá os arados, né? Se você não tinha um boi, você puxava o arado. Então ter bois e ter culto ao boi é importante. Então essa associação do bicho que te dava, né, a vaca, o boi, o leite, a vida, a carne, puxava o teu arado e era o cara que punha a mão na massa, era essa energia. Ao mesmo tempo, coincidentemente, touro é o cara que vai acordar às 5 da manhã para ir trabalhar no campo. Então ele é o cara que vai ter a mão na terra, ele é o cara que é terra da terra da terra. Então você precisa dessa energia no plantio. E aí o tempo passa, e aí você tem os gêmeos. Que seria o quê? O final da primavera, começo do verão. E os gêmeos estão associados às duas caras do teatro. Então o símbolo de gêmeos é as duas carinhas, é um olhando o outro, um conversando com o outro. Era nesse momento onde você fazia as viagens. Você não vai viajar no meio da neve do inverno. Você não vai apresentar sua peça de teatro no meio da neve. Ninguém vai assistir. Então você apresenta quando? Nos sonhos de uma noite de verão. Então esse é onde você apresenta a peça de teatro. É aí, perto do solstício de verão, onde você viaja, conhece outras pessoas, troca informação, navega pelo Mediterrâneo em paz. Então esse era o momento onde você trocava, a terra trocava informações. E aí vinham as cheias do Nilo. Então eles estavam muito associados primeiro com a deusa Ísis, e ela representando o Iemanjá, que é o espírito originalmente do rio Nilo, e ela, alagando as suas margens, ela fertilizava as margens. Então você tinha toda essa ideia da fertilização e do crescimento.
Estava associado com a deusa da lua, com a gestação das mulheres, com o cuidar das crianças no verão e principalmente com as plantas crescerem, por conta dessa terra fertilizada. Então você tem muito dessa ideia. O símbolo de Câncer são 2 peixinhos, porque era nesse momento onde você tinha, né, com as cheias, onde a pesca era melhor. A gente vai ver, eu vou dar um spoiler para vocês, o símbolo de peixes era quando os peixes pulam a corredeira para procriar. Aqui eles já estão grandes, aí eles pescam. Então tudo é um ciclo. Então a gente vai ter o símbolo ali, o caranguejo, né, o lagostim, aqui no Brasil, que é aquele caranguejo de desenho animado, o lagosta, do Tom Jerry, que é onde que eles realmente pescavam, e os caranguejos. Então a gente percebe que é tudo meio associado ao comércio, os signos. E ao mesmo tempo eles estão puxando desses símbolos primordiais. Aí logo em seguida a gente tinha o ápice do verão, que era onde Osíris reinava. E você tem aí a esfinge como a grande representante do ápice do verão. Por isso que é o leão. O leão vem da esfinge e vem de Osíris. E a ideia de você associar o sol com o leão tem a ver com a juba do leão. Já viu criança desenhando o leão? Ou criança desenhando o sol com aqueles raios de sol? É igual. Então a ideia da juba do leão estar grande tem a ver com o sol aparecendo. E tem a ver com o rei reinando. Então você associa todas essas ideias. Por isso que na Bíblia Sansão, o poder dele vem do sol. Então Sansão é o herói solar. Ele vai encontrar Dalila, que é a virgem, ao outro signo, ela corta os cabelos dele e ele é preso. Ou seja, vem o inverno. Aí esquecem ele na masmorra, o cabelo dele cresce, aí ele quebra tudo e sai. Ou seja, no final do inverno o sol volta. Então Sansão é uma história astrológica. Hércules, ele passa pelos 12 signos, ele é um herói solar. Então cada signo tem uma dificuldade que é feita, que ele tem que superar como grande herói do sol. E aí a gente tem essa associação. O símbolo do leão é o leão com a jubinha dele, a cabeleira. E aí, finalmente, Virgem, o signo mais legal, eu já falei para vocês, é o signo da colheita. Então, a ideia do Virgem é a espiga de trigo. Então, não é à toa que a principal estrela da constelação de Virgem é a espiga. Então, ele era representado pelas festas das virgens vestais. Então, as mulheres virgens passavam numa procissão carregando os feixes de trigo e abriam as festas de colheita. Então, a gente vai estar aí no finalzinho do verão e início do outono. Então, eles vão estar carregando essa ideia de que a virgem, então a mulher de branco, ou a espiga de trigo, com a ideia de colheita. O que tem a ver colheita com virgem? Tudo. E para plantar, qualquer Zé Ruela de touro planta lá. Para colher, você tem que ter maestria. Se você colher uma fruta um dia antes, ele está verde. Um dia depois, ele está estragado. Se você não vê, o passarinho come. Então você precisa dessa energia da seleção, do trabalho e da higiene. Então isso está representado nesse arquétipo virginiano. E aí a gente entra no outono. Então o outono era o deus Sete. Então Sete engana Osíris e pica ele e espalha pelo Egito. E aí Ísis tem que procurar seu rei. Porém, esse representa as últimas colheitas. Então por isso que é a balança. Se a gente está colhendo as duas principais colheitas logo imediato, o que você faz depois que você colheu pra caramba? Vende. Então o Libra é a balança. Você pesa, você negocia, você vê o outro. Diplomacia e vendas. Quem tem pouco paga quem tem muito. Então você tem toda essa negociação de Libra. E são as últimas colheitas e as últimas negociações. E aí a gente entra no outono. Então aqui no Escorpião, Sete está espalhando os pedaços de Osíris, o Sol morre. Então o que acontece com o Escorpião, ele está associado ao Deus da morte. Por quê? Porque se você está no meio do deserto, o Escorpião te pica, você morre. É meio óbvio. Então o Escorpião está associado a essa morte. E ele tem a ideia de que você escolhe seus líderes nesse período. Porque é a vila, você tem aquele grupo, né? E você tem que fazer o quê? Escolher o grupo. Esse Escorpião tem muita associação com política.
Porque o escorpião, ele realmente não tem poder. O poder dele é da representação que as pessoas que votam nele ou que dão poder para ele. Então, a energia do escorpião é um grande tomador de conta da vila. Ele tem que decidir qual é o gado que ele vai matar para você ter carne e pele, e qual é o gado que ele não vai matar que vai sobreviver ao inverno. Se o cara toma a decisão errada, ele mata o gado bom, o gado ruim morre e eles ficam sem nada depois, acabou a vila. Então era uma responsabilidade no período de 8.000 anos atrás. Então era o cara que tinha que tomar as decisões ruins que ninguém tomava. E é tão engraçado que isso aí passou dos egípcios, foi para os gregos, foi para os romanos, entrou nos celtas, entrou na Europa, entrou nos lusitanos, veio para o Brasil e a gente vota em outubro. Então as coisas que vão acontecendo a gente estava fazendo e não percebe como o arquétipo é antigo de escolher os seus líderes em outubro. Então tá aí, escorpião. O Sagitário é finzão do outono entrando na parte feia do inverno. Então essa era a pior parte de todas. Então era a ideia do sábio. Esse era o momento na qual Isis se reunia com Tote e ela conseguia juntar os pedaços de Osíris e aí ela refazia. E no solstício de inverno, que hoje pra gente é Natal, era quando Horus nascia. Então ele era o filho da viúva nascido de uma virgem. Então está aí o deus Marte, que vai trazer lá para frente a primavera. Por que Sagitário? Porque nesse momento você precisava de caçadores. Então você tinha que ter um cara que montava bem o cavalo, atirava bem com arco e flecha. Para quê? Para você ter pele, carne. Acabou a colheita. Então os gregos amalgamaram tudo isso na figura de um centauro professor. Ou seja, ele pega as ideias do Sagitário, de professor, as ideias do caçador, as ideias do arqueiro, e junta tudo numa figura. E aí o pessoal fala, pô, esse povo da antiguidade, era tudo uns ignorantes. Era nada, os caras sabiam mais que a gente hoje. Tem coisa que a gente ainda está caçando para ver o que os gregos colocavam de arquétipo. Mas a ideia de Sagitário vai estar associada com o líder mesmo. E aí nasci em Capricórnio no meio do invernão. A pior parte do inverno era essa. E 22/12, o solstício do inverno, ele marca o nascimento da criança da esperança. Para a gente é Jesus, mas antigamente era Horus. E era o Deus que ia trazer, a partir do seu nascimento, a noite ficava menor. E o dia ia ficar maior. E o Capricórnio ele está representado do bodinho. Porque como o avanço espiritual tem a ver com a subida da montanha, alegoricamente falando, o bode ele vai pulando, ele vai pelo frio, um bode não desiste nunca. Então você fez essa associação de bode com perseverança, com teimoso, com que vai sempre, com que resiste no frio. E ao mesmo tempo, no meio do inverno, é o melhor momento que você precisa de Capricórnio. Alguém tem que acordar cedo, ir no meio do mato, cortar lenha, para fazer a fogueira de noite para você não morrer. Você não vai chamar o virginiano ou o geminiano para fazer isso. Né? Eles vão ficar conversando, morrer de frio. Tá bom. Esse é o momento que você precisa da disciplina para sobreviver. O rabinho de peixe é porque ele estava associado com o monstro marinho nas primeiras lendas. Então o Capricórnio ele era um monstro, uma espécie de monstro marinho que vinha. E o herói, o Perseus, ele salva a Andrômeda desse monstro marinho. Então ele seria tipo a última dificuldade enfrentada pelo herói. Vocês assistiram Fúria de Titãs? Então, eles trocaram por Kraken, e o Kraken é da mitologia nórdica, mas está valendo. Mas é mais ou menos essa ideia. Então o Perseus ele passa pelo escorpião, que é a Medusa, pega a cabeça do escorpião, aí ele vai e derrota o monstro. E aí vem as chuvas do começo do ano. E esse marcava o período de degelo. Então a gente tem ali o inverno indo para a primavera. Então os picos degelavam e os rios voltavam a fluir. Então era narrado como sendo o aguadeiro, ou aquele que trazia as águas de volta para os rios. E aí com essa ideia do aquário, você sabia que já estava tudo ok, você ia sobreviver ao inverno. O inverno não ia ser para sempre no Ragnarok. Mas que ainda tinha mais coisa para fazer. E nesse momento você aproveitava para filosofar. Então você tem as fraternidades, as ordens, as festas, tudo girando em torno
a ideia desse aguadeiro, ou aquário, que é onde você vai trazer essa novidade. E aí, finalmente, com as corredeiras, você tinha os peixes procriando, subindo as cachoeiras para procriar. Então você tinha a associação desses signos de peixes. E aí vocês vão reparar que é engraçado que se você voltar 9 meses, né, ali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, você vai ver que quem nascia ali no signo de peixes eram os caras que eram concebidos nos festivais ali de Gêmeos e Câncer. Então você já tinha as festas do casamento de Beltane, a mulherada já engravidava e os sacerdotes nasciam em peixes. E já tinham um contato com o espiritual. Então estava tudo mais ou menos funcionando dentro da natureza. Então eles trabalhavam muito com essa ideia de você, o ser humano interligado com a natureza. Hoje, obviamente, a gente colhe, planta, está tudo completamente desregulado. Mas qualquer coisa que você for fazer na sua vida ou numa empresa, você tem que seguir o zodíaco. Senão não funciona. Ele é a completude dos arquétipos. Então, por exemplo, você fala que eu vou fazer uma empresa que vai fazer cálice. Né? Eu quero fabricar copo. Eu tenho a ideia, é o Ares. Ah, vou fazer. Aí vem o touro. Se eu não arrumar um contador, tem que ter CNPJ, empregado, conta, pagar. Tem tanto número que o ariano já desistiu. Se não tiver um taurino, a empresa nem abre. Aí nós precisamos de um geminiano. Quando eu digo geminiano, eu estou falando energia de gêmeos. Tá? A gente já vai entrar nesse detalhe. Os signos, eles são adjetivos. O gêmeos, ele vai ter que projetar o copo, desenhar o copo, escrever o copo. E depois a fábrica, que é o câncer, vai ter que fabricar o copo, gestar o copo. Aí eu tenho que ter um leão que vai vender o copo. Ele vai expor o copo, ele vai mostrar o copo, ele vai fazer propaganda. E depois eu tenho que ter um virginiano, que é o controle de qualidade. Não adianta projetar o copo, fazer o copo, anunciar o copo, e o copo é uma porcaria. Então você tem que ter um departamento virginiano. E você tem que ter um departamento libriano, porque você não pode fazer o copo, projetar o copo, gestar o copo, e você não tem vendedor. De nada adianta você anunciar se você não consegue vender, não tem uma equipe de vendas. E aí você precisa de um escorpião, que é para escutar o que o público está falando do seu produto. Você precisa de alguém infiltrado para fazer pesquisa, marketing e tal, para entender e escutar o seu público. Mas também não adianta nada você ter o escorpião se você não tiver o Sagitário, que é o cara que vai fazer a pesquisa e falar, pô, os caras querem isso, eles não estão satisfeitos com isso, vamos melhorar aqui, vamos melhorar lá. Então o Sagitário vai olhar o mercado e fazer regras. Aí você precisa de um Capricórnio, que é a logística de distribuição. Ele tem que ir e tal, distribui, vai para lá, tem que ser militar, né? Tem horário para entregar, horário para partir, caminhão, lógica, tudo certinho. Aí você precisa de um Aquário. Você fala, pô, não vou fazer só esse copo, vamos fazer copo de champanhe, vamos fazer garrafa de cerveja, eu tenho uma fábrica de vidro, vamos aproveitar mais. O Aquário tem que dar outras ideias, senão você morre. E finalmente o Peixes, ele tem que ter a consciência e falar, pô, vamos fazer reciclável, vamos ter uma ONG, vamos começar a trabalhar isso com as crianças. Então você percebe que todas as multinacionais, todas as empresas que deram certo, elas têm departamentos que atuam em todos os signos. Então eu estou falando de grandes arquétipos. Então se você tem uma empresa, essa palestra vai ser o melhor conselho que você vai receber esse ano. Porque só você olhar na sua empresa que signo que está faltando, é o problema onde não está entrando grana. Alguma coisa não está acontecendo. Então quando você completa o ciclo, você faz essa completude. E aí a gente entra na parte hermética da astrologia hermética. Porque todo mundo, quando eu estava falando de signo, vocês dizem, vão concordando, blá blá. Mas na verdade, o que vocês acham que é signo, na verdade, para a astrologia hermética, isso é apenas o Sol. Então, a partir de hoje, se alguém perguntar qual é seu signo, vocês vão responder assim, meu Sol está em Virgem. Ou Gêmeos, Capricórnio, whatever. Porque o que a gente chama de signo comumente é apenas o Sol. Então ele dá a volta num ano no redor
A Terra, né, dá a volta um ano no redor do Sol. É como a gente mora na Terra, então pra gente parece que é o Sol. Então a conta é feita ao contrário. E ele cuida da essência, ou do ego. Então a gente já sabe que quando eu estou falando de virginiano, quem é virginiano já se identificou. Quando eu falo de taurino, quem é taurino, né? Quando eu falo de... Então, esse é o seu chassi. Então, as pessoas que têm essa base, elas já vieram mais ou menos com uma missão nesse sentido. Então, você fala, pô, mas eu sou taurino, mas eu não sou tão taurino, eu sou meio geminiano. Por quê? Porque você tem mais 9 planetas. Cada planeta aí vai estar fluindo numa energia. Então esse desenho que eu estou mostrando para vocês chama Árvore da Vida. Então ele é um mapa dos seus chakras, ele é um mapa do seu nível de consciência. E ele pode ser considerado esferas, e elas atuam no macrocosmos e no microcosmos. Então quando eu estou falando que o meu Sol está em Virgem, significa que o meu Tiferet, é o nome, eu não vou explicar, mas seria o meu chakra cardíaco, ele está vibrando, então imagina que tudo é vibração, tudo se move. Ele está vibrando melhor quando eu estou numa atitude virginiana. Vou explicar. Vocês concordam que estar dentro de uma biblioteca é completamente diferente do que estar dentro de um estádio de futebol em dia de jogo? E é completamente diferente de estar num cemitério? E é completamente diferente de estar assistindo uma palestra? Ou numa sala de aula? Por quê? Porque essas coisas da nossa vida também emanam energia. Não lembra que eu falei, arrumar o quarto é uma tarefa yin. Mas arrumar o quarto é uma tarefa virginiana. Palestrar é uma tarefa sagitariana. E assim por diante. Quem tem essa energia melhor, ele vai fluir melhor nisso. Então a nossa essência ela já está mais ou menos encaminhada. Então o que aconteceria é que se a gente tem esse chakra, ele vai estar pulsando. Então com a apometria você consegue até medir isso. E ver se está desregulado e tal. Mas você consegue ver se você está satisfeito. Ou seja, você vai procurar um trabalho, procurar uma vivência na qual esse chakra esteja em harmonia. Então vamos imaginar, por exemplo, eu tenho um RH e a minha responsabilidade é demitir pessoas todo dia. Se eu puser um canceriano lá, o cara vai em parafuso, porque ele vai demitir o cara e chorar. Ele chega em casa e fala, tinha filho, tinha família, meu Deus. Se eu puser um escorpiano, ele fala, foda-se. A diferença que é importante. Então você ajusta. E por isso você tem pessoas que amam fazer o que querem e outras odeiam fazer o seu emprego. É que o problema grande da astrologia é que existe um negócio chamado dinheiro. Ele tem que pagar a conta. Então você pega o emprego que tem, não o que você gostaria de ter. A astrologia ela vai te dizer o que você deveria estar fazendo. Por isso que às vezes você está tão insatisfeito com o seu negócio. Isso é aqueles caras que trabalham há 20 anos na empresa, larga tudo e vai no meio da praia vender coco. E aí o cara se realiza. Então por quê? Porque ele vai estar com os chakras, ele vai estar com toda a árvore da vida dele vibrando em harmonia com o mapa dele. E o que é o mapa? A posição dos planetas no momento que você nasceu. Ou seja, é o relógio de Deus, é o relógio cósmico. Então, por sincronicidade, nós somos, quando a gente encarna, cada filosofia tem um nome diferente para isso. Se chama de dom divino, fagulha de Deus, Atman, dom divino. Cada um vai ter um nome. A gente chama de verdadeira vontade, que é meio que a nossa essência divina única. Então, cada um vai ter um mapa, uma essência única. Ou seja, você veio fazer algo no planeta. O que eu vim fazer? A gente consegue descobrir pelo mapa. Então você observando onde está cada um dos seus planetas, você consegue ter mais ou menos uma ideia do que te agrada. Então, por exemplo, a Terra, ali no bate-mapa, ele gira a cada 24 horas no zodíaco. Então ele é chamado de ascendente. Então quem aqui tem um conhecimento um pouquinho maior de astrologia já ouviu falar de ascendente. Dizem que você fica mais parecido com o seu ascendente quando você tem lá pelos 30 anos. Quem nunca ouviu, legal. Mas quem já tem uma ideiazinha, seria mais ou menos esse o conceito. Na verdade, esse ascendente é uma energia que você está manifestando. Então, por exemplo, se você tiver touro, seu signo, mas o seu ascendente for Áries, você tem uma essência de administrador agressivo. Se você for touro, mas o seu ascendente é peixes, você tem uma essência de administrador espiritualista. Se você tiver um touro com um ascendente em Sagitário, você tem a ideia de um touro
voltado para professor, para entender o processo. Se você tiver touro com escorpião, você vai ser um administrador voltado para poder. E assim por diante. Então percebe que a coisa pode ser muito diferente? Então não adianta você me perguntar qual é a minha profissão melhor. Não tem, porque vamos supor, um exemplo que eu gosto de dar é médico. Você fala, você pode ser um médico ariano. É enfermeiro de guerra, cara de UTI, esses caras que ficam em estrada para socorrer, então o cara tem que ter adrenalina, enfermeiro de guerra, é Áries. O touro, não, ele quer cuidar dos velhinhos, acompanhar em casa, médico de casa, com horário, bater o cartão e tal. O médico de energia geminiana, ele é o clínico geral, ele sabe tudo de nada e ele só indica, ele atende no pronto-socorro. Canceriano, ele é obstetra, mulher, barriga, crianças. O leonino, ele cuida de beleza, seio, queimadura, reconstrução, ele cuida de imagem. O virginiano, ele cuida de cirurgia. Ele tem a cirurgia, corte. O libriano, ele vai ser um psicólogo, ele entende o paciente, ele trata e tal. O psiquiatra é o escorpião, ele vai mais fundo mesmo, ele quebra o cara e tenta consertar depois. O Sagitário vai ser um professor, ele vai lá, ele pesquisa materiais, novas técnicas, novos avanços, um cientista da medicina. Capricorniano, ele luta contra a doença, ele dane-se o paciente. Vocês assistiram House? É a ideia, ele luta com a doença, ele administra o hospital, ele não é o médico. O aquariano, ele tenta as coisas louco, né? Homeopatia, xamã, ele vai para além. E o pisciano, ele é o espiritual, ele é um médico médium, gira de cura. Então você vê que tem medicina para todo mundo. Do mesmo jeito tem direito para todo mundo, administração para todo mundo. Eu sempre faço as brincadeiras no curso. Então não importa qual é a sua profissão, importa como. O mapa não vai dizer assim, eu tenho um mapa tal, que profissão eu faço. Qualquer um. O mapa vai te mostrar como é que você gostaria de estar trabalhando essa energia dentro da sua profissão. Ok, a Terra indicaria isso, ele te dá essa mudança. Então você, aqui com essa dessa, você já tem a ideia. Então você procura. Hoje em dia na internet, qualquer site, tipo astro.com, alab.com, você consegue fazer, somos todos um, você consegue fazer um mapinha. Interpretar, eles cobram. Fazer o mapa é de graça. E aí vocês vão olhando os planetas lá, e você vê seu signo, seu ascendente, sua lua, e vocês vão fazendo essas contas. E aí você descobre por que às vezes, eu sou câncer, mas eu não sou tão câncer. E aí você vai olhar que você é meio que uma mistura dessas energias. Então o chakra básico rege a Terra. Então ele cuida das suas necessidades mais de contato com o mundo. Por isso que é quando você amadurece, você traz essa vibração. A Lua, ela cuida da sua intuição. Então ela vai te dizer muito de como você é por dentro. Então, normalmente a sua Lua só seus melhores amigos conhecem essa qualidade sua. Então às vezes você tem o Sol de um jeito, mas a Lua é um outro jeito. Então você olhando as duas energias, você consegue traçar bem um paralelo psicológico da pessoa. Mercúrio cuida do racional, então como a pessoa pensa. E o Vênus cuida do emocional, como a pessoa sente, o que ela gosta, o que ela procura num parceiro, parceira, como é que é a arquitetura da casa dela. Então, eu usava muito isso quando eu trabalhava como arquiteto. Você vê a decoração da casa de uma pessoa, diz muito você saber o Vênus, como ela se envolve e como ela se cerca desses elementos. Quando tem Vênus em Áries, a casa parece sei lá, uma bagunça, não é uma casa, é um depósito, um acampamento de guerra. Já no Taurino, não, tem quadro, assim, já tem sofazão, confortável, de couro, gigante. Né? Canceriano tem quadro de família, foto da avó, foto na parede. Leonino tem todos os diplomas pendurados na parede. Aí vai embora, então você consegue enxergar essas energias. O Sol, a gente já falou, é o ego, né, ou a essência. O Marte cuida de energia, como é que você briga, como é que você pega o que você quer, como é que você vai para a luta. O Júpiter é o grande benéfico, então ele é o cálice, como é que você ganha coisas, quais são suas facilidades.
E o Júpiter também está muito associado com o tal horóscopo chinês. Todo mundo já ouviu falar, né? Horóscopo chinês. Na verdade, o horóscopo chinês veio para cá com Marco Polo. Então, assim como nós ocidentais usamos Sol, os comerciantes chineses eles usam muito Júpiter, porque Júpiter é onde vem dinheiro, onde vem sua empresa, suas finanças. Então, para eles, tem uma associação direta do Júpiter com o horóscopo chinês. Depois Saturno, que é a disciplina e as coisas que você tem que vencer nessa vida. É tipo um professor. Quando você fala, vou encarnar, você fala, o que você vai fazer? Tal coisa. Então Saturno vem para te testar. E aí você vai ver se passou ou não. E aí nós temos os transsaturnianos, que são os que cuidam de gerações. Então esses aí, por exemplo, Urano gira a cada 84 anos. Então ele fica em cada signo 6, 7 anos. 8 anos. 7 anos. Então ele cuida de uma geração inteira. Por isso que você briga com seu pai, que briga com seu avô. As gerações vão pensando diferente. Netuno é a espiritualidade, mas também ele gira a cada 100 anos. Ele fica 11 anos cada. Então você consegue examinar artes, examinar períodos de pensamento, são períodos de política mundial. E Plutão são as grandes transformações. Então ele ocorre 248 anos, quase 20 anos. Então a gente vai pegando. Então Plutão ele vai definir aquele grande evento da geração. Então, o pessoal que tem a minha idade, mais ou menos 40 anos, é Libra. Ou seja, onde mais teve divórcio, a gente repensou os meios de relacionar com o outro. O pessoal um pouquinho mais velho, 50, 60 anos, é o pessoal que começou a trabalhar em casa, montar home office, você parava de querer ser empregado. O pessoal um pouquinho mais antigo é o do pós-guerra, depois Segunda Guerra Mundial, período da Revolução Industrial. Então você começa a estudar grandes períodos da humanidade através desses 3 planetas. Mas tudo isso está dentro de você. Então, resumindo a palestra, o que seria essa astrologia hermética? É um jeito de você tentar se conhecer, descobrindo qual é a sua porção de fagulha divina. Então, se você entender isso como chakra, como elementos pulsantes, você vai, cada um deles, vibrar de uma determinada maneira. E aí você vira uma espécie de uma orquestra, né? Então, cada um toca de um jeito, que vibra no vira né? E aí você emana essa energia única, que é o que a gente chama de aura. Então você consegue entender isso de uma maneira prática. E isso se traduz como? E fala assim, eu sou canceriano, eu gosto de ir todo domingo num churrasco, uma macarronada com meus pais. Lógico, você é agregado à família. A energia familiar, ela flui em sintonia com a sua vibração. Então se você estudar onda, você vai ver que você tem reverberação ou dissonância. Então, conforme você vibra, você vai ter ações que vibram de acordo e ações que são completamente dissonantes. Então, alguém que é extremamente calmo, não vai querer ir para o meio da torcida do Flamengo brigar. Porque ele se sente duplamente mal, a energia não bate. Por isso você tem tanta gente que adora o emprego público, que senta, bate cartão e blá blá. Quanto mais de terra for, melhor, mais estabilidade e tal. E você tem caixeiro viajante, os caras que moram longe do país, porque o cara tem ar, ele escreve bem. Então fazer essas ações com o maior número de harmonia dentro da sua vida é o que a gente prega dentro da compreensão da astrologia hermética. Isso é um mapa astral. Então no fundo ele tem essas qualidades, né, características. Eu estava brincando, meu mapa eu tenho quase tudo em Virgem. Só que a minha lua está em Libra, então eu adoro pegar coisas diferentes e catalogar. Por isso que eu escrevo enciclopédias. Eu escrevia RPGs, eu trabalho com textos e regras. E o meu Júpiter em Peixes, então eu lido muito com espiritualidade. Então no meu blog, quem não me conhece, você vai deudébio.com.br ou Teoria da Conspiração, tem mais ou menos uns 2.500 textos de alquimia, maçonaria, Rosa Cruz, vocês imaginarem, tem lá. E aí é o que eu gosto de fazer, eu me dedico a estudar a espiritualidade dessas religiões e tal, e compilá-las e explicá-las de uma maneira que seja tranquila. E aí o meu capítulo de dragões, a cabeça do dragão, está em Sagitário. Ou seja, eu pego tudo isso e venho dar aula. Então eu acho que eu estou fazendo direitinho. Ok? Obrigadão, gente. Tive que ser breve, tentar mais valor.
Pode as pessoas passarem lá fora e assinarem e fala que você trouxe os livros de material. Ok. Eu estava me avisando, quem quiser depois conhecer ou que eu mande alguma coisa, põe nome, e-mail e tal. E de vez em quando a gente tem texto novo do blog e tal, eu mando para vocês. E quem se interessou, eu tenho os livros, alguns que eu escrevi, eu trouxe. Se alguém quiser comprar ou tal, a gente... Fala, minha fofinha. Se vocês digitarem Teoria da Conspiração no Google, vocês me acham. São muito fáceis de se achar.